Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, peguei aqui um trecho do vídeo do Sormani, né, pra falar sobre a definição do goleiro Brazão. Estão dizendo aí que ele recebeu uma proposta, acho que da Torino, da Itália, né, de 10 milhões de euros. Acho muito baixo ainda, né, pelo que o Brazão é, pelo potencial dele. Mas sabemos que também goleiro não vai ter uma proposta alta igual um jogador de frente, né. Mas, mesmo assim, eu acho que não vale a pena, até porque o Santos não tem... Acho que o Santos tem 45% dos direitos econômicos dele, né? Então ficaria com menos de 5 milhões de euros. Então não vale a pena. Se for para o Santos vender, tem que vender muito mais, né? Que esse valor. Vamos ver que o Sormani fala sobre isso também, sobre a multa do Brazão aqui no Brasil. A multa dele também, a multa final dele mesmo, para tirar do Santos, né? Pagando a multa. E mais detalhes... Se vocês quiserem ver o vídeo completo lá no canal do Sormani, tá galera? E eu peço pra vocês também se inscreverem no canal Fantástico News, curtir e comentar também, tô sempre respondendo vocês, tá bom? Bora ver? Quanto é a multa do Gabriel Brazão? E ela até me mandou aqui uma cópia não, um registro aqui, não vou mostrar pra vocês porque é uma coisa mais confidencial. Cláusulas indenizatórias desportivas. A. Nacional, ou seja, para o mercado interno, Brasil. Se algum clube do Brasil se interessar pelo Brazão, tem que depositar para levar o atleta 370 milhões de reais. 370 milhões de reais. Impossível, né, galera? Sabemos que esses caras fazem uma multa pro mercado nacional justamente pro cara não trocar de clube pro rival, assim, diretamente, né? Ir pra um clube daqui e pro outro, ainda mais em alta. Isso dificilmente acontece. Então a multa para fora geralmente é mais baixa, né? Para o mercado interno, ou seja, Brasil. Para fora do Brasil, esse documento que essa pessoa me passou mostra que para pagar a multa e levar o Brazão, o clube tem que pagar 70 milhões de euros. 70 milhões de euros, tá? Aí eu falei, bom, se pagar essa multa, o Santos fica com 42. Porque tem, na verdade, 60%. Eu falei 45, né? Mas 42, né? Então não tava tão longe, eu falei da multa. Mas independente, galera, 70 milhões de euros no futebol brasileiro, você nunca vai vender um jogador, pelo menos nos dias de hoje, por esse valor, né? A não ser que seja um cara muito fora de série, os últimos jogadores que saíram com valores muito altos do Brasil, que é o caso do Hendrick, do Estevão, do próprio Vini Júnior, foram Rodrigo, foi 40, 50 milhões de euros. Ainda não chegou a 70 milhões de euros, ainda mais um goleiro. Colocou 70, mas é óbvio, se viesse metade disso, 25 milhões de euros, por exemplo, até menos da metade, provavelmente o clube venderia, né? Para um goleiro ainda. Certo? 60% de 70 dá 42 milhões de euros. Aí essa pessoa chegou para mim e falou assim, vou até ler para vocês o que ela falou para mim. Mas quem define o valor desses 60%? O Santos pode querer 70 milhões pelos 60%. Essa pessoa me disse. Eu não sei se estaria respaldado juridicamente por isso. Porque se no contrato consta que o Santos tem direito a 60, o Gabriel 40, e a multa dele é de 70, não é difícil para qualquer advogado provar que o Santos tem direito a 42 milhões. Mas depois a pessoa até me falou o seguinte, dando a entender um valor aqui que talvez agradasse o Santos. Aí essa pessoa me disse o seguinte, se falarem que a proposta é de 25 milhões de euros, o Santos pode falar que só aceita esse valor pela sua porcentagem. E o empresário e o atleta, que detém o outro percentual, que se acertem com o clube. Clube Torino. Você conhece a plataforma? Galera, é complicado isso daí no tempo de hoje, né? O Santos tem menos da metade do valor dele, né? Da multa, né? Do passe dele, então ficaria difícil. O Santos tem que entrar em acordo com o jogador caso venha uma proposta acima, e também se ele tiver interesse de sair, vai ter que entrar em acordo. Abre mão de uma porcentagem, repassa para o clube 60% pelo menos, né, mais da metade, para poder entrar em acordo, mas também tem que ver se a proposta agrada ao Brazão também, além do Santos, né? Então sabemos que o Santos não vai ter muito, mais que vier uma proposta boa para o Brazão, o Santos não vai ter uma proposta muito boa, um lado muito bom dele, até porque ele tem menos da metade do passe, né? Então é isso, pessoal. Segundo essa fonte me disse hoje, o Gabriel Brazão só sai pela multa. A multa para o mercado externo, fora do Brasil, é de 70 milhões de euros. 70 milhões de euros. A matéria do Musetti, no UOL, diz que o Torino vai preparar uma proposta de 10 milhões de euros. Isso não passa nem perto do que o Santos quer. Então, repetindo, pelo que essa pessoa falou para mim, não saia. E mais, o Santos está preparando um novo contrato em reconhecimento
a tudo que o Brasão fez e vem fazendo pelo Santos. Desde que o João Paulo se machucou naquela partida contra o América, na Série B do Campeonato Brasileiro, todo mundo ficou preocupado em relação a como é que vai fazer. O João Paulo também já não era um goleiro que demonstrava confiança, que nos passava confiança de que, esse é o nosso goleiro, e como o Brasão hoje passa. Eu, por exemplo, estou sossegado com o Brasão. Para mim é goleiro para mais de 10 anos do Santos, para fazer uma carreira igual o Gilmar do Santos Neves fez. Eu acho que é um goleiro excelente. Goleiro do nível do Gilmar. Não do nível, não dá para comparar porque ele é muito moleque ainda. Mas o começo dele foi um começo titubeante no Brasão. Eu me lembro que eu até falava, pô, bate no gol, entra, goleiro chama gol. Eu falava isso, mas depois ele se firmou e barbaridade. Concordo, galera. Para mim, ele só não está na seleção brasileira porque está no Santos. Se ele estivesse no Palmeiras, no Flamengo, o próprio Corinthians, ele estaria na seleção. Como o Hugo chegou agora a ser convocado para a seleção e para mim o Brasão é melhor que o Hugo. Tá? E também acho que 10 milhões de euros, se vier essa proposta, o Santos não vai vender. Até porque eu falei para vocês, não é 10 milhões para o Santos, somente 42%, né? Então seria 4 milhões e poucos de euros. Então, também acho que não seria a multa 70 milhões de euros. Se viesse uma proposta 20, acho que acima de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, eu acho que o clube pensa. Porque, peraí, já vou pegar uns 10 a 15 milhões de euros líquido, já dá praticamente 70 milhões de reais convertendo, né, galera? E já mexe, né? Então, também acho que se o Torino dobrar essa proposta, ou um pouco mais de dobrar, eu acho que o Santos já repensaria e também o próprio goleiro. Mas eu acho que 10 milhões não tem que vender, não. E é igual o Sormani falou, geralmente os grandes goleiros do futebol brasileiro vêm fazendo carreira nos clubes, né? Ficando anos no clube, igual o Fábio ficou no Cruzeiro, o Everton no Palmeiras, o próprio Cássio no Corinthians... Rogério Ceni parou de jogar, mas ficou muitos anos. No Brasil tem o histórico de goleiros, né? É muito grande de eles fazer uma carreira no futebol brasileiro mesmo, né? E sabemos que no futebol brasileiro sempre foi alta de goleiros. Se os goleiros podem chegar na seleção jogando no futebol brasileiro, né? Então é isso. Então o Brasão é igual, concordo com sua mãe, é goleiro para 10 anos, brincando, tá bom? E deixa aí nos comentários o que vocês acham, galera. Se vocês gostariam que o Brasão continuasse no Santos ou se realmente o Santos precisa vender o Brasão, tá? Vamos para a próxima notícia. E o Sormani conta mais detalhes sobre isso. Se vocês quiserem ver, tá lá no canal dele, tá? Próxima notícia, galera, é que o Santos inscreve jogadores da base, incluindo o Robinho Júnior e mais 9 meninos para a lista do Brasileirão, tá? Então, óbvio, tem alguns aqui que a gente não conhece, né? Pelo menos não estão falando. Alguns eu já conhecia, né? Como o Ananias, Vinícius Lira, que já chegou a jogar o Paulistão, o volante Nicola Profeta, Pepe Firmino, Rodrigo César, atacante Padula, Robson Júnior, né, que é o filho do Robinho, e o Nadson, né. Então o Santos escreveu eles justamente de Brasileirão, porque sabemos que o segundo semestre, quando o Brasileirão voltar, e pelo calendário está muito apertado, vai ter muitos jogos sequenciais, e o Santos vai precisar da categoria de base para, até que se tiver jogador suspenso, alguém sair, o Santos vai ter que repor os bancos de reservas, os relacionados com os jogadores da base, né. Então, vamos ver, né? E também é eles já começarem a treinar com o elenco profissional e com isso adquire experiência, né, galera? E então o Santos também deu uma enxugada, né? O Santos já saiu o Soteldo, saiu o Furt, saiu o Kevson, tá indo pro esporte, o Léo Godoy saiu, então o Santos diminuiu um pouco o seu elenco, então precisa trazer a base para o time profissional, né? Então, é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que tem jogadores da base que dá pro Santos aproveitar? Segundo o que eu acompanho, galera, eu não conheço todo mundo, tá? Mas eu sei que o Santos tem grandes jogadores de potencial, que é o próprio Souza, né? Que eu acho que vai logo virar titular absoluto do Santos, que é da base. O próprio Robson Júnior, segundo o Rodrigão, que é gerente de futebol da categoria de base, é um grande jogador, ele usa as duas pernas, ele tem mais recursos, assim, eu acho muito cedo para comparar, mas diz que ele tem até mais talento que o próprio pai, né? Espero, pro Santos seria excelente isso, né? O próprio Vinícius Lira, que é um bom lateral esquerdo, e o Nicola Profeta, né? Lucas Meirelles já mostrou potencial, Rian mostrou bom potencial, Matheus Xavier mostrou bom potencial, então o Santos tem uns moleques bons ali, só tem que saber trabalhar em cima disso, né? Mas é isso, galera, beleza? E pra gente fechar também a última notícia, o Jair oficialmente, né, assinou com o Nottingham Forest, então ele não é mais jogador do Botafogo. Mas por que você está falando do Botafogo? Não estou falando do Botafogo porque tem o Santos indiretamente aqui, né? Então o jogador, ele foi vendido para o Nottingham Forest. Lembrando, galera, o Santos não recebeu ainda sobre o Jair Botafogo. Então o Santos, no contrato dele, tinha os 12 milhões de euros para o Santos receber mais 2 milhões para uma futura venda.
Então o Santos tem 14 milhões para receber em cima do Jair, que isso vai ser muito bom também, muito bom. Então o Santos tem aí 14 milhões para receber, inclusive vai receber o do Soteldo também, provavelmente o Fluminense voltando com esse dinheiro do Super Mundial, o Santos também tem dinheiro para receber do Fluminense também, tá? Então, ó, na ocasião, o glorioso acertou pagar ao Santos 12 milhões de euros fixos, e aí que ainda contava com 2 milhões de euros em bônus. Então o Santos vai ter uma boa grana para receber e inclusive provavelmente vai acertar algumas receitas do clube, né? Mas de qualquer forma vai começando a ter caixa aí pro próximo semestre, né, galera? Então por enquanto as notícias foram essas, tá bom? 3 grandes notícias aí, categoria de base, vindo ajudar o Santos aí no profissional. Santos recebendo o Botafogo, a venda do Jair, que agora está de saída pro Nottingham Forest. E, por último, o Brasão aí recebendo uma proposta do Torino, Santos recusando e fixando uma multa de 70 milhões de euros, que é o valor da multa do Brasão. Beleza, galera? Não se esqueçam de curtir o canal Santástico News, tá bom? Não se esqueça de se inscrever também. Se vocês quiserem apoiar o canal também, ser membro do canal, vire membro aí do canal por R$ 2,99. Ajuda bastante aí também, tá bom? Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.